Cuba Disco 2 é a segunda geração de um headphone brasileiro pensado para aqueles que buscam áudio de boa qualidade sem precisar pagar alguns milhares de reais. Com conexão cabeada e um design elegante, esse fone tem como seu grande trunfo ser modular, tudo pode ser melhorado ou substituído. Nós usamos esse modelo nos últimos meses para editar vídeos, podcasts e até mesmo para monitorar nosso treino de guitarra, e acho que agora já estamos mais do que habilitados para te contar se vale a pena e, melhor, para quem vale a pena um fone como esse. Bora lá! Se no final desse review você gostar do Cuba Disco 2, tem o link aqui na descrição, e comprando por lá você ainda ajuda o canal. E claro, se você quiser ainda mais facilidade, lembra da nossa extensão comparadora de preços para os principais navegadores, que além de te ajudar a encontrar as melhores ofertas, ainda tem histórico de preços, testador de cupons e alerta de ofertas. E agora, bora pro vídeo! Eu quero começar falando um pouco mais sobre a modularidade do Cuba Disco 2, porque essa característica é bem difícil de ser encontrada em modelos concorrentes, e para mim é o seu grande trunfo, como a gente já comentou. Você pode substituir qualquer peça que dê problema, e eu nem estou falando só do cabo e das almofadas, que são as peças que geralmente se desgastam mais rápido. Esse conceito de modulariedade também se aplica ao próprio alto-falante e ao arco, e permite que você também faça upgrades ou alterações em seu fone futuramente. É uma política bem legal da Cuba, e essa olhada para o fator sustentabilidade e longevidade do produto me ganharam logo na primeira geração. Eu explico. Vamos imaginar que você comprou o Cuba Disco 2 com um arco de madeira natural e um cabo para o seu smartphone. Só que aí, depois de um tempo, você prefere mudar para o arco de metal, mais robusto e diferentão, e agora, ao invés de ligar ele em um smartphone, você vai passar a usá-lo como headphone principal no PC, onde vez ou outra rola um joguinho. Sendo assim, basta você substituir o arco, soltando alguns parafusos das conchas e depois trocar o cabo, que pode adicionar inclusive um fone direcional para ser usado na hora da jogatina. Essa mudança é facílima de ser feita em casa mesmo e não te força a comprar todo um novo fone, e sim só algumas peças, o que vai deixar todo o processo mais rápido e mais barato de ser feito. O Cuba Disco 2 possui 3 versões. No disco clássico você recebe um arco de madeira, que pode ter 4 cores distintas, o cabo padrão com conector P2 e as almofadas XL feitas em courino. No Disco 2 Pro, o arco é substituído por um de aço mola e o cabo também é trocado por um mais robusto e sem microfone. E por fim, no Disco 2 Gamer, você recebe o mesmo arco de aço mola, mas o cabo possui um microfone direcional, que é excelente para quem joga. Também existe um kit com todas as possibilidades de montagem e também todos os acessórios vendidos pela Cuba, que vão desde um case rígido para transporte, que eu particularmente achei meio trambolhão, mas é excelente para guardar o Cuba Disco na mochila. Ele tem ainda um DAC conversor USB-C para P2, que tem uma construção bem simples, mas é de excelente qualidade e que resolve o problema da falta de conexão P2 em alguns smartphones. E as almofadas de camurça, que seguem praticamente a mesma construção das de courino, mas que dão um conforto ainda maior no uso prolongado, especialmente em locais quentes. Como eu tinha várias possibilidades de montar o meu Cuba Disco 2, eu acabei montando a versão Pro. Mas antes de entrar nos detalhes, eu só quero acrescentar alguns comentários sobre os demais acessórios. O primeiro deles é a respeito do cabo padrão. Esse cabo parece frágil e os conectores podem sofrer com o tempo. Se o microfone e os controles de mídia não te fizerem falta, sugiro escolher o cabo Pro, que tem conectores de cabo bem mais robusto. Minha única ressalva para ele é que o indicador de direito e esquerdo não está presente no conector. De qualquer forma, o vermelho é do lado direito e o preto é lado esquerdo. Outro ponto que eu preciso agora reforçar é que o cabo gamer tem um microfone direcional de ótima qualidade. Caso você opte por usar este headphone para jogar ou em alguma reunião de Zoom, ele é a melhor pedida. O legal é que basta trocar o cabo e tá tudo resolvido. Esse aqui é um teste do microfone do Cuba Disco na versão gamer. Eu estou usando o microfone dessa versão e é assim que o áudio vai ficar. Vou aproveitar que eu estou fazendo esse teste de microfone aqui e convidar vocês para escutar o nosso podcast. Toda semana tem um episódio muito legal sobre tecnologia lá no nosso feed. Então se inscreve aí no nosso podcast também, fechou? Bora pro vídeo agora. E eu ainda adorei a almofada de camurça e o DAC KD1, o que fizeram o Kit Pro ficar ainda mais confortável e otimizado para o meu uso em PCs e smartphones. Mas antes de continuar, vocês sabiam que a maioria das pessoas que passam por aqui ainda não estão inscritas? Se você é um desses e você está gostando do conteúdo, é só apertar o botão vermelho aqui embaixo para se inscrever, já ativa o sininho para você nunca perder uma novidade e bora voltar para o Cuba Disco 2. Agora, deixa eu falar um pouco mais da construção.
As conchas da segunda geração tiveram mudanças muito bem-vindas em relação ao modelo anterior, tanto em estética quanto em funcionalidade. Desde a primeira geração, o Cuba-Disco tem um seletor de graves que funciona de uma forma muito responsiva e sem firulas, já que o seletor interfere de forma mecânica na quantidade de ar que vai ser deslocado dentro do fone e não depende de dispositivos ao qual ele está conectado. Nessa segunda geração, esse seletor de graves tem 4 posições possíveis, indo do 0 ao 3. No nível mais baixo, você não tem nenhum incremento de graves, deixando uma resposta mais sem graça, mais neutra às faixas que você está escutando. Daí, à medida que você vai subindo, vai recebendo mais amplitude nas baixas frequências. Eu gosto desse ponto porque você pode dar um incremento nos graves em faixas que não possuem tanto e retirar daquelas que já têm demais. Mas o grande ponto positivo é que isso é feito de uma forma ainda mais simples do que anteriormente. Claro que ter ou não mais graves é uma questão totalmente subjetiva, e cada um vai lidar com isso de uma forma diferente. Mas no meu uso, eu sempre deixo o seletor entre o 1 e o 2, porque no 3 eu já achava que estava tudo gravudo demais, e no 0 fica muito magro, sem impacto, que eu não curto. Ainda sobre as conchas, os mais detalhistas vão notar que no disco 2 elas possuem também um conector P2 voltado para a parte de cima, e segundo o pessoal da Cuba, isso é uma preparação para o novo arco que vai adicionar a conexão Bluetooth e deve chegar em breve. Dessa forma, você não vai deixar nenhum fio dobrado. Aliás, se você já tem o disco 1 e quer esse upgrade, basta virar a concha com o conector para cima e já vai ser possível usar o mesmo arco, o que, pensando em longevidade do produto, é algo incrível. Sobre o arco de aço mola, ele pode incomodar nos primeiros usos por fazer uma pressão muito grande na cabeça, e seguindo uma recomendação do próprio manual da Cuba, eles sugerem dar uma forçada para abrir, mas tem que ir com cuidado para não abrir demais e ficar frouxo. Se você optar pelo arco de madeira, então a minha sugestão é deixar ele aberto entre alguns livros, a fim de lacear o arco. O André me contou que no Cuba-Disco da primeira geração, ele fez esse procedimento por umas 2 semanas e depois disso o encaixe ficou ótimo. Dito tudo isso, eu tenho que falar mais do som do Cuba-Disco 2. Afinal, esse é o ponto mais importante quando estamos falando de um fone de ouvido. Mas vamos lá, só para pontuar, a sonoridade do disco 1 e 2 são idênticas. Isso tá longe de ser um problema porque eu já adorei o disco na primeira geração, mas dando um passo a mais, o Cuba-Disco 2 é um fone de ouvido exemplar. Ele traz a sonoridade limpa e resoluta de modelos bem mais caros que ele, para uma faixa que até pode assustar em um primeiro momento, isso para quem não entende o valor de ter um bom fone de ouvidos em sua mão, mas é muito convidativo para entrar no hobby de audiofilia. Espere um som bem natural e sem distorção de nenhuma faixa da frequência. Ele tem um palco sonoro ou ambiência muito abrangente e ainda apresenta uma separação de instrumentos feita de forma objetiva e sem embaraços. Os graves podem passar do limite, então fique de olho no seletor físico. Os médios são limpos e muito bem pronunciados, e os agudos são muito definidos e cristalinos. É um fone indicado para qualquer gênero musical e inclusive pode tranquilamente ser usado para produção musical. Acho que o seu ponto forte é ele ser neutro sem ser sem graça, o que no final das contas é o que eu espero de um headphone. Ainda sobre esse ponto, eu troquei uma ideia com a equipe e o que o Bruno me disse foi que, no geral, ele achou o fone bem equilibrado, colocando graves que não embolam e distorcer o resto. Dá para ouvir tudo ao mesmo tempo e serve muito bem para o que a gente já faz, que é escutar música, editar vídeos e se monitorar enquanto grava alguma coisa no Logic Pro. Outro comentário foi do André, que disse que esse é o fone de ouvido mais indicado para quem busca uma sonoridade acima da média e que, além disso, é muito confortável para se usar por longas horas. O André ainda deixou claro o quanto ele gostou da modularidade e disse que espera ansiosamente pelo arco Bluetooth e que daí sim vai ser o fone definitivo dele. O Rodrigo também teceu alguns comentários e disse que gostou muito. Ele complementou falando que gostou do fato dele isolar bem, mesmo com as próprias espumas, e achou o som ótimo. Inclusive, ele estava usando um outro fone genérico, testou o disco 2 e quando foi voltar para o genérico, desistiu e permaneceu com o disco porque gostou muito do som. Em resumo, é um fone com som acima da média, que tem uma construção muito bem feita e que tem como seu maior diferencial o fato de ser modular e poder trocar qualquer peça que apresente defeito. Não é exatamente um fone barato, mas pelo que ele entrega, comparando aí com fones concorrentes,
como os da Sennheiser, da AKG e da JBL, ele certamente figura entre os melhores custo-benefício. Junte a isso o fato de ser um produto 100% nacional, pensado e produzido por brasileiros. Aí o Cubadisco 2 certamente entra no nosso hall de recomendações. Caso você queira economizar e ter o mesmo som, pode encontrar algumas unidades em estoque do disco 1, mas o disco 2 certamente é o mais indicado porque ele vai facilitar o upgrade para o arco Bluetooth, que chega em breve. Então é isso, gostaram do fone? Me contem aqui nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever. Por hoje é só, até a próxima!